Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. E hoje nós estudaremos o quarto tópico. Hoje o tema é comentários sobre a fé. Eu espero que você já tenha feito a sua oração, assim como eu. E eu te convido a abrir a sua lição, se você tiver ela impressa, abra ela na página 20. Esse, como eu falei, é o quarto tópico dessa semana e eu te convido a assistir os tópicos anteriores, os estudos anteriores, para que você tenha uma melhor compreensão da sequência do assunto que nós estamos tratando essa semana. O tema geral, é os estrangeiros, que é baseado na primeira carta, no primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. E vamos então às perguntas. A pergunta A nos diz assim: qual é a única maneira pela qual Deus pode nos levar à salvação? Os textos de referência, que é 1 Pedro 1,5 e Lucas 8,48, nós vemos que é mediante a fé. Essa realmente era muito fácil, né? Não existe outro recurso a não ser a fé. Né? Ela nos leva a ver e viver o extraordinário de Deus. Lembram do que ocorreu no capítulo 8 de Lucas, no verso 48? Jesus se dirige a uma pessoa, né, a uma mulher, e diz: tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa mulher era aquela do fluxo de sangue. Né? Ela acreditou que apenas tocar a veste de Cristo ela seria curada. E assim aconteceu. Olha o que diz uma parte da nota. Enquanto a verdadeira fé confia inteiramente em Cristo para a salvação, ela levará em conformidade perfeita com a lei de Deus. A fé se manifesta por obras. Perceba que aqui não está se fazendo uma apologia às obras em detrimento da fé. Não. As obras é o fruto da fé, é o resultado da fé. Eu posso ter obras e não ter fé, mas jamais eu vou ter fé e isso não ser refletido nas minhas ações, nas minhas obras. Para que possamos ser guardados pelo poder de Deus mediante a fé, os anseios da mente devem continuar subindo em oração silenciosa, pedindo por auxílio, luz, força e sabedoria. Aí cabe a nós estarmos em constante oração, para que o Senhor nos dê essa fé, nos capacite, certo? E na B temos mais um porquê. Por que a fé precisa de provações? Porque se eu tenho fé, por que eu tenho que ser provada se eu já tenho fé? Os textos nos trazem algumas considerações. Né? A fé, ela opera a paciência. Ela desenvolve em nós a prova da fé, no caso, desenvolve em nós algumas habilidades, alguns frutos do Espírito, dentre eles a paciência, mas principalmente a chave da resposta está no final da nota. A prova da fé é mais preciosa que o ouro. Todos deveriam aprender que isso faz parte da disciplina na escola de Cristo, que é essencial para purificar e afastar deles as impurezas terrenas. Porque a fé precisa de provações, para que nós possamos ser purificados. Esse é o segredo. Lembra do trabalho do ourives? O ouro, ele precisa ser passado pelo fogo para ser purificado, para tirar as impurezas. E assim acontece conosco, com a nossa fé. A última pergunta de hoje, a letra C. Como o apóstolo Pedro descreve a essência da fé? 1 Pedro 1,8 eu vou ler para você. Ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.
Então, é assim que Pedro descreve. A essência da fé é a salvação das nossas almas. Né? Ele relaciona isso com esse verso, ele relaciona com Hebreus 11:11, que diz que é o conceito de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Lembram do início do texto? Não havendo visto, amais. Não vendo agora, creiais. Então, a fé, ela se baseia naquilo que a gente não consegue ver, não consegue justificar. Ambos os autores, tanto Pedro quanto o escritor da carta aos Hebreus, eles enfatizam a questão do acreditar naquilo que a gente não vê. É isso que é fé. Se eu consigo explicar, se eu consigo pegar, se eu consigo justificar racionalmente, não é fé. Fé é aquilo que eu não consigo ver, mas eu acredito. Queridos, a fé é justamente isso, acreditar que, embora não entendamos, não vemos, não conseguimos explicar tudo, mas cremos num Deus que não erra, não falha e nos ama incondicionalmente. Que possamos ter essa fé. Ficamos por aqui e amanhã nós estaremos de volta com o último tópico da nossa lição. Aguardamos vocês. Fiquem com Deus. Amém.